Bom dia! Estamos aqui para a 11ª e última semana do desafio Rotina com Propósito. E não poderia ser outro senão dormindo, né? A autora começa o livro com o acordando e termina o livro com dormindo, sábado, descanso e a obra de Deus. E não poderia terminar de maneira menos brilhante do que foi todo o livro. Ela faz uma reflexão lindíssima e profunda sobre como o nosso descanso é também adoração. No capítulo anterior a gente viu como o nosso prazer pode ser adoração ao Senhor, e nesse capítulo a gente vai ver que o nosso descanso também é adoração. A gente já sabe que a palavra nos orienta a descansar, né? Descanso é um mandamento, não é um convite apenas, é um mandamento nós descansarmos. Mas a gente tem dificuldade com isso. E ela fala que descansar exige treino, que as crianças precisam ser ensinadas a descansar e que a rotina e os hábitos têm um papel importantíssimo nisso, porque eles vão nos moldando. E ela fala muito do descanso no sentido de dormir mesmo, né? E ela vai falando como uma rotina do sono nos ajuda a desacelerar para poder entrar naquele modo de dormir. E a importância dos hábitos e das rotinas nisso, como ela falou no livro inteiro, e é o propósito aqui do nosso desafio, repensar os nossos hábitos e a nossa rotina como uma adoração ao Senhor. Então, é uma citação: os meus hábitos revelam e moldam o que eu amo e o que eu valorizo, quer eu admita ou não. Então, quando eu me recuso a descansar, quando eu tenho dificuldade com descanso, quando eu me privo de sono por algo, né, eu estou colocando ali o que eu realmente amo, porque é o que ela vai falar em outro momento, que nós abrimos mão de sono por aquilo que amamos. Então a gente abre mão do sono para ninar um filho que acordou, que precisa dormir de madrugada, que está doente, mas a gente também, ela vai fazer essa reflexão de quantas vezes ela se priva do sono por coisas bobas. E ela chega à conclusão de que o tempo que ela passa, que ela se nega a dormir em favor de entretenimento, é muito maior comparado a se privar do sono para orar e para buscar a Deus. E isso revela o quê? Revela o que está no nosso coração, revela os nossos amores, revelam aquilo que realmente nós valorizamos, né? Então a nossa necessidade de sono, ela também fala que mostra que temos limites. E qual o problema disso? A gente vive numa cultura que diz pra gente que nós não temos limites, que nós podemos superar e ultrapassar sempre os nossos limites. Então tá aí café à vontade, tá aí energético disponível, vários recursos para que eu molde a natureza à minha vontade. E ela fala que Deus criou as coisas do jeito que criou com um propósito. Então quando eu procuro esses artifícios, eu estou querendo ultrapassar esses limites e não estou respeitando os limites que Deus inscreveu em nós. O nosso corpo, ele é limitado. A nossa necessidade de sono, de dormir, nos mostra a nossa finitude e mostra que nós temos limites. E respeitar esses limites é louvar ao Senhor. Eu não quero que você fique com a impressão de que ela fala mal do café, né? De que como se fosse pecado tomar café. Não é isso, tá? É só que ela tá falando de como nós usamos artifícios para ficar mais e mais acordados, para não ceder àquela necessidade do que o nosso corpo tá pedindo. E ela fala que isso gera o quê? Uma cultura de que todos nós estamos cansados e exaustos. E isso demonstra uma crise espiritual de amores desordenados e falta de limites. Então, por que amores desordenados? Porque como eu não tenho limite, eu posso comer quanto eu quiser, que a gente já falou em outro momento, né, sobre alimentação. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, eu não preciso dormir, eu vou ultrapassando. E uma citação do livro, ela diz: esses limites foram inscritos em nós pelo Deus da natureza. Nos rebelar contra os limites é nos rebelar contra Deus, tentando refazer a natureza à nossa imagem. Então essa cultura do cansaço, ela afeta não apenas os nossos corpos, mas a nossa fé.
Então pensa assim, nós estamos imersos nessa cultura que valoriza o ativismo, que valoriza o fazer, que valoriza a superação dos nossos limites. Isso afeta a nossa fé, porque a ideia de que os nossos corpos não importam, né? Essa cultura entra na igreja como? Com a ideia de que o nosso corpo não importa. Os limites do meu corpo são apenas pequenos obstáculos que eu tenho que ultrapassar para fazer a vontade de Deus. Ela cita um caso muito ilustrativo de, se eu não me engano, da igreja wesleyana de um tempo atrás, né? Não é dessa época, de uma outra época, que os ministros eram incentivados a trabalhar até 100 horas por semana. Isso resultou em quê? Em muitos ministros precisando se afastar por estafa, né? Por cansaço. E aí o que foi a solução que a igreja viu naquele momento? Criar um fundo de apoio aos ministros cansados. Ela fala que a solução não foi repensar a teologia do trabalho, de como eles estavam se desgastando, mas foi buscar uma outra ação, uma outra coisa que eles precisavam fazer, ou seja, se cansar para fazer, né, para reparar aquele problema. E isso é muito interessante porque a gente vive nessa cultura e a gente do mundo, né, de superação dos limites, e isso entra na igreja como se esse fosse o caminho de servir ao Senhor. Então ela fala: nós somos inclinados a abraçar uma fé que é cheia de adrenalina, animação e atividade. Mas precisamos aprender juntos a se aproximar de um Salvador que convida os cansados a virem a Ele para descansar. Isso é revolucionário, né? Se a gente pensar que a missão de Deus, nós queremos cooperar, mas Jesus não nos convida a superar os nossos limites e a descanso. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E muitas vezes a gente joga uma carga na fé de porque você aceitou a Jesus, por que você está cansado, né? No sábado eu estava num congresso de jovens e estavam cantando uma música assim, que eu não conheço a música, não sei a melodia dela, mas ela falava: não vou dar descanso às minhas pálpebras, não vou dar sono aos meus olhos até que aconteça alguma coisa. Pensei, nunca que eu vou cantar isso, porque eu preciso dormir. Então, ou a gente está cantando mentiras, porque era até que algo se cumprisse. Então, nenhuma daqueles jovens ali poderia ir dormir da noite, né? Do meu ponto de vista. Ou a gente canta mentiras, ou a gente passa a viver um evangelho que está no esforço do nosso braço. E quando ela fala também que o dia começa, né? À tarde e à noite veio o primeiro dia. Então o dia começa no entardecer. O dia começa com nós descansando, com a gente indo descansar, indo dormir. Então, nós acordamos e nos inserimos naquilo que Deus já está fazendo. Porque enquanto nós dormimos, Ele continua guardando, Ele continua salvando, Ele continua curando, o Espírito Santo continua agindo. Mas nós somos limitados e precisamos reconhecer essa limitação. O sono, ele mostra que um dia nós vamos dormir para sempre, nós vamos morrer. Então, a gente precisa respeitar esses limites, porque esse respeito é uma forma de adorar o Senhor, né? Eu entender a minha limitação. E aí eu quero encerrar aqui com uma frase do texto que para mim é uma provocação poderosa. Ela fala: e se os cristãos fossem conhecidos como uma comunidade contracultural de descansados? Pessoas que abraçam os seus limites com entusiasmo e até alegria. E eu quero deixar essa reflexão para você. E se você, ao invés de ser essa mulher cansada, estressada, meu Deus, não tem tempo para nada, você fosse conhecida como a mulher que é descansada? Como que isso chega ao seu coração? Dá um desespero? Como assim eu vou ser uma pessoa descansada? A gente fala mais disso no Mais Maria Nessa Marta, né? Mas esse convite aos cristãos serem contra a cultura.
contra a cultura desse mundo, que prega esforço, trabalho, porque se você não fizer, você não vai ter, né? Nós temos um Deus provedor. Como você viveria, foi a reflexão que eu fiz pra mim, como você viveria se você tivesse alguém que provê todas as coisas pra você? Como seria o seu trabalho se você tivesse um Deus provedor? E se os cristãos fossem conhecidos como aquele povo que pode descansar? E eles descansam não porque são preguiçosos, mas porque eles creem que tem um Deus provedor. Eu quero isso pra mim, sabe? Eu coloquei essa frase aqui como um marco pra mim, de viver para ser descansada. Eu não sei ainda como vai funcionar isso na prática, mas eu convido você a trazer essa reflexão, porque isso fala do Deus que nós cremos, né? Não de que eu vou ser preguiçosa, não é isso, mas de que eu entendo que não depende de mim, não depende apenas da força do meu braço. Eu tenho um Deus provedor e eu te desafio a viver confiando nesse Deus provedor, tá? Na descrição do vídeo vai estar o desafio para você nessa semana, que é um encerramento do nosso desafio, né? E que seja uma semana e uma vida descansada nos braços daquele que pode cuidar de nós. E que esse desafio como um todo, né? Esse é o último vídeo do desafio, que esse desafio como um todo possa ter moldado os seus hábitos, mudado a sua mente e te fazer adorar ao Senhor com a sua rotina. Que a sua rotina, a partir desse desafio, seja verdadeiramente uma adoração ao Rei dos Reis. Amém?